Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E como que a gente fala de cultura aqui no Manda Notícias sem falar de produção cultural, né, Gi? Não dá. E eu tava pensando, Bia, que se eu não fosse jornalista, eu acho que eu seria produtora. Com certeza, você tem um pezinho lá, né, gente? Gente, eu adoro isso. E eu acho que eu sou dos bastidores da cultura, Sim, né? Sou verdade. da divulgação da cultura. E hoje a gente trouxe aqui duas brabas da produção cultural, hein? Porque é isso, a gente quer traçar uma narrativa da cultura dentro do território, disso vocês já sabem. E a gente trouxe, assim, duas pessoas ferradas daqui. Ferradas, mulheres incríveis. Então, bem-vindas, Primastro e Dandara. Bem-vindas. Obrigada por toparem o convite. É muito importante que vocês estejam aqui, que realmente a gente está construindo essa narrativa dentro da cultura. E trocar esse papo com vocês vai ser incrível. A gente já trocou alguns papos aqui nos bastidores e tá sendo ótimo. Sim, a gente sempre começa perguntando sobre território, né? A gente tem coisas que são importantes pra gente no Manda Notícias, e uma delas é entender como o território nos influencia. Então eu queria saber de vocês, como é que vocês chegam nesse território, se vocês já são daqui, nasceram daqui aqui na Sul. Qual a história de vocês com esse território? Quem quer começar? Bom, eu sempre fui da Sul. Eu nasci ali no Santo Eduardo, ali região de Santo Eduardo. Aí fui pro Grajaú, e do Grajaú fui pro Alto do Riviera, então sempre circulei muito na Sul. Então foi no Alto do Riviera que eu comecei a ter meus primeiros contatos. Eu comecei na capoeira com 3 anos de idade, então minha mãe me colocou pra fazer capoeira, então essa foi o pontapé inicial de todas as coisas. Depois vim morar no Ângela, e aí no Ângela conheci os trabalhos da Sociedade Santos Mártires, que minha mãe trabalha na Sociedade Santos Mártires. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Jaime, né, de conhecer os movimentos que estavam ao redor ali, participar do Fórum em Defesa da Vida. E foi a partir disso que eu sempre circulei na Sul, assim. Então, a minha mãe é da Sul, meu pai é da Sul. Então, eu sempre circulei na Sul e sempre conversei muito com a Sul. Massa. E gosto muito, sou um pouco bairrista, galera. Por aqui somos bairristas, e muito. Somos. Vai lá, Pri. Bom, eu sou da Zona Sul já, mas eu sou migrante, atualmente moro no Capão Redondo, mas eu sou de uma outra Zona Sul, que é ali mais da região do bairro do Socorro. Eu tenho refletido sobre o lugar de onde eu vim, que eu cresci num bairro de classe média, mas os bairros de classe média têm algumas pequenas favelas, né, pequenas quebradas. Uma rua que às vezes tem um monte de casa que é tudo de classe média, aí você entra, tem um bequinho, e aquele bequinho é uma quebrada. E aí eu morei numa casa que ela tinha esse visual, assim, e todas as questões de uma família disfuncional, enfim. E aí eu vim para o Capão Redondo em 2014, comecei a trabalhar aqui pela Fábrica de Cultura, que foi onde eu conheci a Gi, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Em 2013 eu já tinha me aproximado aqui desse lado da Zona Sul por conta dos saraus, que foi de onde eu vim, onde eu me entendi artista, onde eu me entendi alguém da palavra. E aí me aproximando do território, das artistas, dos artistas daqui, em 2019 eu me desvinculei da Fábrica de Cultura e comecei a fazer alguns trabalhos com jovens daqui do território. E aí, 2 anos atrás, eu mudei pra cá, pra poder estar mais perto dos trabalhos que eu estava desenvolvendo. Que legal. Então, eu sou da Zona Sul, mas de uma outra Zona Sul, e agora eu tô pra cá. Que legal, gente, que ganho, né? E é isso, a gente se conheceu, acho que a gente tava fazendo os cálculos aqui, mas acho que foi em 2015. Eu tava na Capão News nessa época, e aí a gente foi falar de projeto lá, né, Pri? Isso. E aí eu conheci a Pri, e depois disso a gente nunca mais parou de se falar. Sempre conversando, trocando ideia. E aí, recentemente, a Pri me mandou uma mensagem: Gi, se você quiser, ajuda, uma coisa assim. E eu falei, gente, a Pri tem que estar aqui também. Falou. Porque a gente conhece tanta gente, às vezes a gente passa, né? Eu preciso ver a pessoa. Aí não, ela precisa entrar na nossa lista. E a Pri foi assim, porque acho que ela é uma pessoa super importante, que teve no espaço que é muito importante para o Capão Redondo. A Fábrica de Cultura, a gente falou já muito sobre a Fábrica de Cultura aqui. As casas de cultura, eles são equipamentos importantíssimos para estabelecer um outro momento cultural do nosso território, sabe? Sim. Acho que a gente teve vários momentos, e acho que as fábricas, elas trouxeram um outro olhar para a cultura, a profissionalização
divulgação da cultura. E é muito importante te conhecer lá. Foi muito importante até para mim também me pensar naquele espaço como um espaço importante para o território. Sim. E eu também já conheci a Dandara. A gente se conheceu em 2019? Foi. 2019. No Atuação Perifasul. Eu e o Miller, a gente estava no edital concorrendo com o Educapão, com o projeto Educapão, que depois veio a surgir o Manda Notícias no mesmo momento. Então, a Dandara viu o Manda Notícias surgir nesse processo. E é muito legal também, porque a gente também acompanhou a carreira da Dandara, né? Começando, literalmente. Começando. Assim. Eu vi a evolução, né? Tava no primeiro semestre da Faculdade de Produção Cultural, fazendo o meu primeiro projeto solo, assim, desenvolvendo o meu primeiro projeto sozinha. Foi uma... Eu lembro que ela tinha várias dúvidas, a gente trocava muita ideia. Chorava horrores, ela não podia mexer. A gente fazia reunião online e a Dandara sempre se destacou, assim, como uma menina que respirava a cultura e que queria conhecer mais e tal. Eu lembro muito. Eu erro nomes, mas eu lembro muito das histórias das pessoas, né, Bia? É verdade. É incrível. É isso, gente. Como fala? É um esquecimento momentâneo. Meu, história, a Gisele lembra assim, ó, mas muita história... gente. Ela, não, tem história com fulano. E o nome... Não tô lembrada, não. Não, mas é porque o que importa, gente, é a história. É tem o isso, nome, a gente... Exatamente. É isso. E aí, agora vamos falar de cultura? Com certeza. Também queria destacar um pouco desse lance da Fábrica de Cultura, né? Muita gente que passa aqui no Manda Notícias teve início da carreira com a Fábrica de Cultura, teve uma potencialização da carreira com a Fábrica de Cultura. E é importante a gente falar que é um projeto do governo do estado de São Paulo, né? E ele só acontece aqui na região paulista. Paulistana? Hoje em dia já tem fora também. Então, mas acho que é muito importante a gente parar pra pensar nessa política pública tão significativa pra cultura, né, gente? Meu Deus, a gente não sabe nem mensurar o tanto de gente que passa aqui, que fomentou a Fábrica de Cultura, passou atrizes, cantores, muita gente mesmo. Então, obrigada a esse espaço tão querido aqui pelo Manda Notícias. E vamos falar de cultura. Vamos falar de cultura. Como que vocês pensaram inicialmente? Fala, vou ser produtora cultural. Por que vocês viram essa chance, essa oportunidade de fomentar a cultura no território? Eu acho que, assim, desde criança eu tenho um contato, assim, com algumas linguagens artísticas, né? Minha mãe sempre consumiu muito exposição, essas coisas, e aí eu acho que vem desde aí, porque ela não tinha com quem me deixar, e aí ela me levava muito pequena, assim, para esses lugares. E aí, quando eu cresci, eu já queria ir, assim, em exposição e tal. Então, eu tinha esse contato cultural e com arte já desde pequenininha, assim. Mas em 2013 foi quando eu comecei, como muita gente, né? Comecei a colar no Sarau da Cooperifa. E aí, aquele encantamento que você tem com aquele espaço, né? Com o que acontece ali, como acontece, com as pessoas que acontecem. E aí fui conhecendo muita gente. A Cooperifa é um lugar de expansão de redes, né? De você conhecer, de oportunidades também. É um lugar de escuta, é um lugar de fala. E aí eu fui conhecendo muitas pessoas, e aí fui me aproximando muito da galera do Poetas Ambulantes, aí fiz várias saídas com os Poetas Ambulantes, colava no Verso em Versos, e aí eu comecei a organizar um próprio sarau. Eu fazia faculdade em Interlagos, na época, e atrás tinha um bar, que era o Rasta, que é o Rasta, que existe até hoje, e que lá não tinha nada de poesia, na época, né? E aí eu falei, eu estudo aqui, fui lá, dei um salve e falei, aí, pode fazer um sarau aqui e tal, que é mais perto pra mim e tal. E aí comecei a fazer o Sarasta lá durante um tempo. Foi um sarau que durou 1 ano. Quando ele fez 1 ano, foi o dia que ele acabou. A gente cantou parabéns e se despediu. Não. Foi muito massa. E é isso. Colando em sarau. E aí, no sarau, você declamava? Você escreve? Eu escrevo também. Que legal. Sou uma pessoa da palavra. A poesia me ajuda. Hoje eu nunca me considerei muito poeta. Meus amigos que vão assistir, que são da poesia, sabem que eu sempre ficava falando, eu não sou poeta. Mas eu escrevo textos poéticos, acho que a poesia me ajudou muito a escrever projetos. Então, a forma como eu conto os projetos, que faz uma costura entre a comunicação prática que os projetos têm que ter, e também com a poética, né? Porque você também tem que falar sobre... O projeto você fala sobre sonho, sobre algo que você sente. Então, eu faço um pouco essa costura na minha escrita quando eu escrevo projetos. E aí... Só fazer um parêntese.
isso é uma dica sagrada para quem escreve projetos. Coloquem o seu sentimento no projeto. Os meus projetos são muito sentimentais, assim. É tudo muito, né? Tudo muito vem da minha história e eu acho que isso é super importante para a pessoa entender o quanto aquele projeto é importante para sua vida. Artistas, não esqueçam disso. É uma dica de ouro da Priscila. Sim. Eu também dou algumas aulas de produção cultural. E aí eu sempre explico, né, nos objetivos gerais, ou como você vai escrever a introdução do seu projeto. Eu sempre brinco de poetizar um pouco, mas também ter um pouco de concretude ali no que você vai entregar. Porque também se ficar artista, às vezes, né, a gente às vezes dá uma filosofada demais. E quem vai ler o seu projeto fala, e aí, mas você vai entregar o que você quer fazer um filme, mas quantos filmes e tal. Mas voltando, aí eu fiz o Sarasta e aí isso foi expandindo. Os saraus, né, hoje também os slams, né. Eu não frequentei muito os slams como participante, mas faz você circular São Paulo inteiro, então você vai conhecendo muita gente. E isso foi ampliando, assim, os meus lugares, né, as pessoas. E aí eu trabalhava com RH na época, porque eu estudei psicologia. E aí, em 2014, eu comecei a organizar um outro sarau na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. E na mesma época, é o sarau da fábrica. E aí, na mesma época, abriu uma vaga na Fábrica de Cultura do Capão, de assistente de articulação e difusão. E aí, eu me inscrevi, passei e fui para lá. E aí, a fábrica, sem dúvida, foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tudo isso que eu conhecia já através dos saraus, todas as pessoas triplicaram, assim, com a minha passagem pela Fábrica de Cultura, porque eu fiquei lá 5 anos. Então deu para fazer bastante coisa, deu para aprender bastante coisa, deu para chorar bastante. Sim. E eu imagino que a gente está falando, né, desse lugar de quem acessa a fábrica como usuário ali, mas é claro que administrativamente deve ser bem puxado trabalhar na fábrica, eu imagino. E posso te falar, Pri, que o acesso que eu tive com a fábrica é muito diferente quando você estava e na atual gestão, assim. A gente não conseguiu acessar a fábrica. Recentemente a gente tentou. Então, também, né, só fazendo esse recorte que, assim, é uma política pública muito importante, mas que também tem todos uns problemas ali, né? Tem questões que a gente também não pode deixar, né, só falar das coisas belas, mas a gente também tem várias questões e é importante falar sobre isso também. E você, Dandara, como você chega na cultura? Você falou que já começou na capoeira pequenininha. E aí? E aí eu fui me desenvolvendo na capoeira, assim. Eu costumo dizer que eu sempre estive na produção e, de certa forma, sempre fiz produção cultural, porque eu fiquei na igreja há muito tempo. E dentro da igreja sempre rola, né, as comemorações, sempre a gente fazia algumas ações, evangelizava nas ruas e aí organizava, dançava, mas também estava ali naquela parte de ajudar a organizar o espaço. E aí quando eu fui para a faculdade, né, eu comecei a faculdade em 2019, porque eu só tenho 22 anos, gente, então eu ainda tô, né, ali começando, tô dando os primeiros passos. Não digo que eu tô engatinhando mais, porque já tem um tempo, né, mas eu tô dando meus primeiros passos ainda. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha saído da igreja, mas eu percebi que eu já fazia produção, que eu já estava vivenciando a produção cultural, né? Porque dentro do nosso território, a produção cultural é presente em diversas, a gente consegue ver a produção cultural presente em diversas ações que acontecem, né? É na quermesse que rola dentro do nosso bairro, é no baile que rola, porque, às vezes os vizinhos ficam incomodados, mas isso é produção, isso é parte da produção, porque existe uma organização, uma articulação, um planejamento, isso é a produção, né? Na raiz da produção, a gente tem isso. Então, eu comecei, na verdade, assim, dentro da igreja, né? Mas eu não sabia que era produção. Mas me iniciei também no sarau, né? Eu fui no sarau a poema, que rolava ali na Santos Mártires, que hoje em dia já não existe. Não é que não existe mais, a gente já não tá conseguindo se reunir mais, porque cada um tomou um rumo diferente. Cada um foi para um lado. Mas eu fui a primeira vez com a minha mãe, inclusive. Minha mãe que me levou nesse sarau. E ela, não, vamos lá. Meu pai tinha falecido há pouco tempo. Eu tava nesse momento, assim, de entender as coisas. E de sair um pouco da minha zona de conforto. Eu tava em conflito com essas coisas da igreja. E aí ela me levou. E aí eu curti muito. Só que nessa primeira eu não me apresentei. Porque, além de ser produtora, eu canto, faço poesia, danço. Então, eu só fui assistir e tal. Aí, na segunda vez que eu fui, eu me apresentei, gostei. E aí, o pessoal já me chamou, assim, pra ajudar na produção. E aí, foi no sarau.
que eu comecei a desenvolver esse fazer, esse saber de organizar, chegar mais cedo e articular, convidar o pessoal. E aí fui indo. Aí logo após veio o Aquilombarte, que foi o meu primeiro projeto. Ah, isso, eu ia puxar por isso. Aí, nesse mesmo ano, eu comecei o Aquilombarte, que de Nossa, início... 2019, então, foi um ano Foi. movimentado, hein? Foi um ano de transição, assim, muito grande. Eu entrei na faculdade enlouquecida, né? Porque sempre estudei em escola pública, então no começo foi muito difícil para mim, assim, compreender essa linguagem da universidade, que era diferente para mim, assim. Teve várias coisas que eu tive que correr atrás, porque eu me senti um pouco atrasada. E aí, tive a oportunidade de fazer esse primeiro projeto, que inclusive foi a pessoa que eu considero minha IA, né? A minha mãe, assim, minha segunda mãe, Elisângela, que me incentivou a participar desse projeto, que era do Atuação Perifaçu. Ela, vamos escrever, você tá fazendo aí você começou a faculdade de produção, é bom você já começar a executar, testar esses projetos agora, enquanto você tá na faculdade, que você tá aprendendo. E aí a gente sentou, de início a ideia era fazer algo relacionado com a capoeira, e aí depois acabou que o grupo que a gente tinha estruturado, o coletivo que a gente tinha estruturado para entrar nesse edital se dissipou, e aí ficou só eu. E aí eu tive que segurar o reggae, né? Aí chamei a Jay para me ajudar, que é uma amiga minha que também é produtora. E aí veio a pandemia, né? Logo em seguida. E eu tava vivenciando muito esse lado artístico também. E eu percebi, né, dentro desse processo de transição, que a ideia era levar a capoeira, levar a arte para dentro das escolas, né? Fazer algumas ações dentro da escola. Esse era o primeiro objetivo do projeto. Mas aí chegou a pandemia, e aí eu percebi que as escolas estavam um pouco relutantes, assim, em nos receber. E aí eu comecei a olhar para os meus amigos, comecei a olhar para mim e falei... A gente está vivendo um momento complexo, onde a gente não pode estar nas ruas fazendo nosso trabalho, executando nosso trabalho. Que a rua é o lugar do artista, né? É onde a gente se desenvolve, onde a gente faz o nosso ganha-pão. E aí eu tive a ideia de... Eu moro numa casa que tem uma laje muito grande, né? Aí eu tive a ideia de, com todos os cuidados necessários, começar a gravar umas lives, falando de algumas temáticas desse meio artístico. E aí eu levei alguns amigos meus, assim, a gente fez umas trocas. Porque o objetivo era fomentar esses artistas que não estavam podendo fazer seus shows. Então a gente trocava uma ideia sobre a carreira, sobre o momento que essa pessoa estava vivendo, e ela fazia um pocket show. Então, na minha laje. E isso, para mim, foi um momento essencial, assim, porque eu já comecei tendo que ter uma resiliência, né? Porque a gente que trabalha com a produção percebe o quanto, às vezes, do nada, tudo muda. A gente tem que tomar outros rumos, assim, no meio do caminho. Então... eu já comecei tendo que aprender a ter essa resiliência, a me reorganizar, assim, a mudar, tipo, meio que da água pro vinho, mas sem perder o foco, né? O objetivo de compartilhar, o objetivo de fomentar o meu território, fomentar os meus, se manteve, só que de uma forma diferente com a Aquilombarte. Que bom que você soube se reinventar, né? Que história linda, Dandara. Obrigada por isso. Então, muito legal da Dandara falar de 2019, porque 2020 foi um momento muito difícil pra gente, né? Sim. E a gente estava num processo juntas, em que a gente teve que repensar os nossos projetos, que é isso que você tá falando, revisitar os nossos projetos, e a gente fez um trabalho assistencial também, que muita gente não tá... Eu real, não sabia fazer isso, assim, fazer doação de cesta. Nossa. Mexer com esse assistencialismo que não era uma minha praia, assim. E aí eu acho que queria destacar duas coisas desse processo do Atuação Perifaçu, né? O primeiro é esse cuidado que eles tiveram com as comunidades, né? Sim. A importância... eles repensaram o processo e falaram, não, agora a gente vai começar a arrecadar dinheiro, comprar a cesta básica e vamos ajudar a população. Exato. E o segundo foi o apoio, o acolhimento que eles tiveram com a gente, né, Sim, Dandara? muito. Queria que você falasse sobre isso. Eu queria já deixar aqui um beijo pra Mariana, né? Marina. É a Marina. A Alane é minha madrinha maravilhosa. E Renata, né? Que foram as pessoas que estiveram encabeçando esse projeto, exatamente, né? Então, esse edital, que é o Atuação Perifaçu, e que a gente teve a oportunidade de vivenciar isso com elas da melhor forma possível. E eu acho que foi pra mim, pelo menos, né? Que tava começando. Meu primeiro projeto foi...
necessário demais, inclusive, ter outras pessoas da Sul que já estavam movimentando uma cena pra me inspirar, né? A começar a entender, é difícil, é assim mesmo, tem que se reorganizar. E eu acho que, diferente de outros editais que a gente participa, foi um edital onde a gente teve um diálogo muito aberto e muito próximo, né? Porque era literalmente a pessoa que estava financiando e quem tinha que fazer esse trampo, o produtor ali muito perto e dialogando e vivenciando o território em si, porque muitas vezes o que acontece é que o governo, quem vai investir não está próximo do território, não está próximo, não vivencia, não sabe que às vezes você quer fazer um evento numa casa de cultura ou às vezes numa rua mesmo e existe toda uma articulação necessária, não é só sobre ofícios. É sobre você conversar com os vizinhos, é sobre você ter que ir no corre, você tem que falar com a polícia, você tem que falar com todo mundo, entende? E quem não convive nesse ambiente, às vezes não compreende a dificuldade que é você mobilizar todas essas redes diferentes, diversas, né? Mas eu acho que dentro do Perifasul, desse edital, a gente teve essa abertura e esse cuidado, né? Até com o nosso psicológico mesmo, porque a gente tinha também um acompanhamento com a Corina. É Corina? Eu acho que era, né? Não, era Corina. Era Corina. Que era uma psicóloga que entrou em 2020 para fazer mentorias com a gente sobre esse momento que a gente estava vivendo de muita ansiedade, né? De muita ansiedade. E também dentro dessa coisa do social, eu tive a oportunidade, né, de repassar algumas cestas ali para um pessoal que eu conhecia. E pra mim foi muito louco, né? Porque minha mãe trabalha com isso, né? Minha mãe é da assistência social. Mas eu nunca tinha vivenciado essa parte, né? Eu tava mais no lado mais artístico da coisa. Então eu ficava, tipo... Mas que também precisa, né? Porque a galera, os nossos artistas, meus amigos artistas também estavam precisando de cesta básica. Então eu fui essa ponte, sabe? Não estamos distantes. O social e a educação não estão distantes da cultura. Muito pelo contrário, a gente trampa junto o tempo inteiro. E quando a gente se junta, a gente se potencializa e consegue alcançar números até maiores de alcance, né? Porque a gente se relaciona. A periferia tá sempre se relacionando. Esses três lados andam juntos, sabe? E às vezes eles são só, sei lá. Eu vejo assim. Não, total. E aqui eu quero deixar meu agradecimento, porque eu acho que o Atuação Perifasul foi um momento muito importante, né, Miller, pra gente se estabelecer. O Manda Notícia surgiu durante esse processo. Então, Marina, da Fundação ABH, foi uma pessoa importantíssima. Ela revisou o projeto do fomento. Então, ela, de alguma maneira, ajudou para que a gente chegasse nesse momento aqui. A Alânia, da Macambira, que assim, era a pessoa de território que estava ali. Então, ela levava porrada e ela dava também, porque ela era o termômetro, né? Para saber como a Dandara falou, se elas estavam entendendo as necessidades do território daquele momento. Exatamente. Então, a Alânia era uma pessoa fundamental. E a Renata, do Instituto Jatobás, o Instituto Jatobás estava no processo. E acho que um tempo depois, a Renata me chamou para fazer parte do Instituto. Então, durante um tempo, eu fui também colaboradora do Instituto. E são pessoas super importantes. E hoje, a Alânia e a Marina articularam o Fundo Comunitário Perifasul, que também tem continuado esse trabalho de fomentar os produtores de cultura, de comunicação do território. Então, são iniciativas muito importantes que a gente precisa deixar aqui o nosso agradecimento. Um beijo e um salve aí para todo mundo que a Gisele citou. É isso, vocês são muito importantes pra gente, pra esse projeto estar acontecendo. Sim. E já entrando nessa pauta também, tava aqui pensando numa coisa que passou muito pela minha cabeça essa semana. Que a gente está numa bolha, mais ou menos, sobre esse entendimento da importância da cultura. E nisso eu estava conversando com a minha família sobre. De como as pessoas desvalorizam a cultura como política, às vezes, né? Isso eu falo, lógico, isso que eu falei da bolha, né? A gente tá dentro da bolha, a gente sabe da importância, a gente sabe do fazer, a gente sabe do impacto social que a cultura tem. Mas até dentro do jornalismo, não sei se a Gi já tocou nesse ponto, né? De que a gente, você, jornalistas, você trabalha com o quê? Eu faço jornalismo cultural. Aí a pessoa, mas e o político? E o econômico? Então tem essas hierarquias muito, muito sem sentido por aí.
Então, eu queria que vocês explicassem, né, vocês como estudadas da cultura, a importância social e o impacto que a cultura tem, principalmente na periferia. E assim, eu digo englobando tudo. Educação, é isso que a Dandara estava falando também da assistência social. Então, como que isso se conecta e como que isso muda socialmente o local que a gente vive? Estudadas. Eu fiquei com estudadas na cabeça. Eu tava aqui, caramba, estudadas. Eu tô tipo... As especialistas. Acadêmicas. Acadêmicas da civirologia. Como diz o Doug da Ocupa Matheus Santos. Eu aprendi esse termo com ele, civirologia. Nossa, que pergunta importante. Nossa, muda tudo. Muda tudo. Muda a identidade, a gente se aproxima de quem a gente é. Continua contando histórias que precisam ser contadas. O financeiro é sempre um desafio, né? Quando a gente pensa em trabalhar com a cultura, né? Sim. Porque no Brasil inteiro, que é um país tão rico, né? Culturalmente falando, com tantas culturas, com tantas ancestralidades, com tantos povos. Nossa... Vamos falar junta? Vamos. Eu achei muito... Tô aqui pensando, assim, é muito... eu acho que tem uma coisa que... Acho que é o que eu penso, assim. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto em 2021. Foi 2021? Acho que foi de 2020 para 2021. Foi 2021 para 2022, na verdade. Gente, é porque pandemia, depois da pandemia... É tudo uma coisa só, né? Eu tava fazendo faculdade, né? Fiz os primeiros 2 semestres da faculdade presencial, e aí a pandemia explodiu, e aí eu tive que finalizar a faculdade online, né? E aí tinha algumas amigas que a gente sempre conversava sobre a importância de falar sobre a produção cultural, sobre quão diversa ela é, como ela está em diversos segmentos artísticos e como ela impacta, né? Nos territórios. Então, a gente fez um projeto que se chamava Elevação, transformando os nossos caminhos através da produção cultural. E aí foi um projeto que fez um intercâmbio, né? Porque eu sou da Sul e a minha amiga é lá da Leste. Então, a gente uniu algumas potências artísticas, né? A gente teve a Tata Alves... a gente falou com o DJ Fal, que é o DJ da Drica Barbosa, o Whitney Majorie, o Isaac Oliveira, né? A Tata tá ali muito presente nos saraus, né? Então, aquele salve pro Sarau da Ponte pra cá, né? A gente teve o Fal, que além de ser o DJ da Drica Barbosa, ele trampa com produção musical. Então, o Isaac, que é do audiovisual, que tá no backstage. Então, o nosso objetivo com esse projeto era... Além de mostrar a diversidade da produção cultural, como impacta dentro do território, como é necessário. E como caminha junto com a educação, caminha junto com o serviço social. Quantas pessoas que frequentam as fábricas, né? Que estão aí, que nesse horário de estar na fábrica, podia estar no corre. Entendeu? Você está tirando um menino do corre. O menino que está lá fazendo uma oficina de teatro, tá fazendo uma música, você tá dando uma outra visão para ele. Eu acho que a cultura trabalha muito nesse lugar de entender que você pode sonhar, e não é só sobre você ser artista, mas é você enxergar outras oportunidades, entende? Tipo, é você expandir a sua visão. A cultura tá ali pra arte em si, né? Esses espaços, nós enquanto artistas estamos para mostrar que é isso, é possível sonhar e é possível concretizar esses sonhos. Então você não precisa ser limitado, porque é isso que o sistema pede de nós, né? Que nós sejamos limitados. Não, você vai terminar seu ensino médio, vai fazer só um curso técnico, vai viver de uma área que você não quer viver porque você precisa só se sustentar. E eu acho que a arte vem nesse lugar de não. Vamos sonhar, vamos acreditar, vamos planejar. É possível, sim. É possível. É possível você ser um médico muito foda dentro da periferia, tá ligado? É possível, além de você fazer enfermagem, você ir fazer um curso de medicina. É possível você ser um educador muito, muito foda, sem precisar, enfim, frequentar só uma USP da vida, entende? Né? A partir da educação popular, a partir de Paulo Freire, entende? É isso que eu vejo na cultura, uma oportunidade de expansão, assim, de visão, sabe? Eu posso muito mais, eu consigo. Porque quando eu falo por mim, quando eu olho pra Alane, assim, quando eu olhava pra vocês dentro do edital, eu me via cheia de sonhos e eu falava assim, nossa, mas será que eu consigo? Será que
Será que eu vou chegar nesse nível? Porque tem uma coisa de desacreditar, né? Tem. Porque, mas você vai ganhar dinheiro com isso mesmo? Dandara, meu, você é artista, você vai ganhar dinheiro com isso? Será que isso vai dar dinheiro? Exige. Exige, assim como qualquer outra profissão. É muito complicado. Você vai ter que trabalhar o triplo do rolê. Mas acontece porque é um plantio. Eu sempre acreditei muito nisso, assim. Você vai plantar, uma hora você vai colher. Não é possível, gente, que não vai acontecer. Entende? Então, quando eu falo de cultura, é um lugar de sonho, assim. Eu tô, nesse momento, fazendo uma oficina de poesia no MF, na MFM Boimirim 2. E pra mim tá sendo um momento, assim, de muita descoberta junto com essas crianças, porque eles são da sexta série. Então, eles têm de 12 a 13 anos. Estão naquela transição ainda, né? De criança para adolescente. Estão começando a estruturar um pensamento de algumas coisas. E, para mim, fazer parte disso com a minha arte é uma coisa, assim, revigorante, sabe? Porque eu não tive esse acesso dentro da escola. É muito difícil ainda, né? Esse diálogo dentro da escola, entre os artistas, né? E a diretoria. E eu sei que não é por causa da coordenação em si, é uma coisa que tá um pouco mais acima. Mas saber que eles estão tendo essa oportunidade de ter uma oficina de poesia no momento ali da aula, sabe? Tipo, é uma aula pra eles, assim. Isso dá uma oportunidade, um lastro a mais de um outro processo de criação. Porque às vezes, querendo ou não é que a escola oprime. Mas você tem uma linha a seguir. Engessado, né? É engessado. A partir do momento muito. que você começa a trazer a cultura junto, parece que isso dá arte e educação que a gente fala, né? Isso muda as coisas, sabe? Você molda de uma forma diferente. Você dá um espaço pra essa criança sonhar um pouco mais, tá ligado? Enfim, é essa visão aí que eu tenho sobre a cultura. Você falou do engessado e eu lembrei de uma situação que no ensino médio a gente estava treinando para fazer as redações do Enem, e aí era aquele estilo, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Proposta de aprimoramento, enfim. E aí a gente estava nessa função de redação e tema. Aí chegou uma hora, a minha professora chegou e falou, não, escreva uma poesia, texto livre. A gente travou, todo mundo travou. Falou, não, a gente não consegue. A professora ficou extremamente preocupada. Porque é isso, ela falou, gente, é engessado. A gente sabe, infelizmente, é o sistema que a gente vive. E ela tentou ali, a gente treinou durante alguns meses, mas olha o quanto isso é preocupante, né? Que a gente fica... Isso eu dei um exemplo, mas é com relação a tudo. E o quanto é importante a cultura invadir esse espaço da educação para dar vertentes de expressões. Autonomia também, né? Eu ia complementar o que a Dandara que você falou. Eu falei, agora eu vou conseguir falar. Porque eu achei muito bom como você respondeu, que você trouxe exemplos, né? Eu ia filosofar e aí não... Mas acho que a cultura é isso, né? É um fortalecimento, né? A gente descobrir as nossas autonomias, a gente descobrir a nossa coletividade. E eu ia comentar também que a gente estava falando nos bastidores, que eu assisti o episódio com a Naruna e com a Renata Freire, e que vocês descobriram no episódio que elas tinham se conectado ali, porque a Renata Freire usou num filme a música da Clarianas e tal. Sim. E a Dandara, eu conheci ela hoje pessoalmente, mas ela já esteve em 2 projetos meus, que ainda não foram contemplados. Mas vão passar. E aí eu acho que a cultura é isso também, sabe? Eu conheci ela através do Isaac, o Isaac que indicou. E o Isaac tinha participado de um projeto que eu fiz, chamado Trocas Coletivas Periféricas, que fez parte foi contemplado pelo PROAC, e que era um projeto de intercâmbio também de saberes em territórios inspiradores, que eu chamo. Então, Isaac e Loyal, que são aqui do Capão Redondo, foram para Belo Horizonte, no aglomerado da Serra. Conheceram lá o Centro Cultural lá da Favelinha, a gente foi para baile, conheceu várias pessoas da cultura de lá, e depois 2 jovens de lá, a Isabela e o Mate, vieram para cá e ficaram uma semana no Capão Redondo, fazendo algumas atividades, enfim. E aí eu acho que cultura é isso, você tá nos territórios, é você ver no que você é igual, no que você é diferente. E aí você vai montando a sua identidade, reforçando. Lembrei também, enquanto você falava, que a Luz Ribeiro tem um espetáculo que chama Canto de um Quarto, que ela reverencia a Carolina Maria de Jesus. E aí ela tem uma parte do texto que ela fala que Carolina sonhou ela. E aí eu lembro do Nenê também falando a música do BK, que ele é uma continuação de um sonho, né? Sim. Então cultura também é isso, é continuar o sonho de muitas pessoas que abriram os caminhos pra gente, por exemplo, estar aqui, pra gente, por exemplo,
ganhar edital. Né? Quem que tava lá 20 anos atrás lutando pelo Vai, né? Pra gente poder estar aqui agora. Então, acho que cultura é sempre reverenciar nesse presente quem veio antes e lutar para que esses sonhos continuem. Né? Sankofa, sempre. E para mim tem uma coisa importante nesse meio caminho que você falou, que é sempre valorizar quem veio antes. Para mim, eu tenho muito isso dentro do meu processo. Minha filosofia de ancestralidade, sabe? Eu sempre reverencio quem veio antes de mim, porque eu sei que se o caminho para mim é árduo, para eles foi um pouco mais ardido ainda, entendeu? Teve um pouco mais de luta, e sempre vai ter luta, tá ligado? Só acaba quando, né? A gente morre, como o Sérgio Vaz diz, né? Briga tem hora para acabar, mas a luta é por uma vida inteira. E eu tenho isso na minha cabeça, e é o que direciona todos esses nossos passos, sempre valorizando muito quem veio antes, né? E uma coisa que eu falei pros meus alunos esses dias é que às vezes a gente tem essa visão de que, mas esse menino não vai ser poeta, não. Ele não serve para isso. Mas não é só sobre ser artista, mas o quanto isso vai mudar um ciclo. Porque quando você vê a galera que fez teatro, quando era menorzinho, você percebe que a pessoa se torna um pouco mais desenrolada ao falar. Então, acho que quando a gente trabalha a educação junto com a cultura, junto com a arte, a gente está moldando, às vezes, uma pessoa melhor, um ser humano que vai conseguir falar sobre seu trabalho abertamente, né? Vai se sentir um pouco mais seguro em falar em público. Eu sempre falo desses exemplos para meus alunos. Vocês não gostam aí de gravar os TikTok de vocês? Então, isso aqui, ó, uma preparação. Um dia vocês vão trabalhar, um dia vocês vão precisar fazer uma entrevista de emprego. Vocês estão com vergonha de recitar a poesia que vocês acabaram de fazer aí. Mas um dia vocês vão estar lá, ó, dentro de uma sala com uma pessoa que vai te avaliar para ver se você pode entrar naquele emprego. Você vai precisar falar bem. Isso aqui é um exercício. A cultura, a arte tá te trabalhando pra vida. Não é só se você quer ser um artista. Não, é sobre um caminho que vai mudar sua trajetória, sabe? É uma semente que reverbera em diversas outras áreas profissionais. Não é só sobre ser artista, é sobre estar na área da cultura, sabe? Eu acho que a cultura, a arte, ela respinga em todas as outras profissões. Eu quero ter aula com a Dandara. Gente, vocês falando aqui, eu pensando, né? Como eu tava iluminada quando eu escrevi o projeto. Você tava Cultura, muito... né? Gente, era lindo, gente. Lindo, porque lindo. assim, tudo que vocês estão falando, a gente traz no nosso projeto. Sim. Então, o Manda Cultura, ele tem a promoção da cultura periférica, que é isso aqui que a gente tá fazendo. Então, as pessoas conhecem vocês, as pessoas, né, acompanham vocês, começam a consumir o conteúdo. Tem a agenda cultural, que a Bia faz e a Carol faz também no site. Então, as pessoas podem ir lá e acessar e saber onde estão rolando os eventos e tal. Tem o Clube de Criadores Educapão. No Clube de Criadores Educapão, a gente formou 17 jovens em jornalismo cultural periférico. Então, a gente falou disso. A gente falou... você estava dando o exemplo da entrevista de emprego, e é isso. Isso é comunicação. Então, a gente uniu, né, a comunicação com a cultura, e a gente fez um processo onde os jovens se despertaram, assim, né? A gente tem depoimentos incríveis, né, Bia? Incríveis, gente. A Bia que fez coisa entrevista louca. com os pais, assim... do menino mudar, do menino não abrir a boca quando ele... O primeiro dia da oficina ele não abria a boca. E ele saiu falando, então, se tiver outro eu quero participar, falando pro irmão dele participar também no próximo. Então, assim, ele desabrochou. Ele se entendeu enquanto jovem periférico. Sim. Ele entendeu o território onde ele vivia e ele se empoderou da palavra. Assim, Falar sobre si, né? A gente teve uma oficina muito legal com eles, muito legal. E aí a Gi até pontuou, falou, gente, é muito legal ver como vocês se apresentaram no começo do projeto e como vocês se apresentam agora. É saber falar sobre si, e não só sobre como você se sente, como você se enxerga. E quanto é isso importante, quanto isso é libertador, assim, pra gente, como, né, gerações vendo outras gerações, e pra eles também. Sim. É muito lindo. Muito lindo. Aí eu ia falar do terceiro ponto que o Manda Cultura tem também, e aí eu quero que vocês me falem sobre isso, que é a articulação, que é o que a produção cultural faz. Vocês articulam, né, várias coisas. A possibilidade de realizar um evento, ele exige que vocês conversem com um monte de gente, até chegar no final, né, no produto final. E a gente também tem um processo de articulação, a gente faz isso há muito tempo, e a gente vai ter um encontro, não sei quando tá saindo esse episódio.
Vai sair, Depois, acho que né, depois do provavelmente. encontro. Bom, então você acompanhou o CultCon, o festival que a gente está organizando, que também tem uma parte que todo mundo aqui está sendo um pouco de produtor cultural agora, né? Porque cada um tá fazendo um pedacinho, que é o momento da gente reunir todas as pessoas que passaram por aqui, reunir os jovens que a gente falou muito de Sérgio Vaz, eles viram Sérgio Vaz, mas vão estar próximos, assim, sabe? Então é conectar tudo isso através de uma articulação que a gente vai fazer dentro do território, que a gente já começou a fazer, e quando você ver esse episódio já vai estar feito. Mas aí eu queria que vocês falassem isso, principalmente pra Pri, né? Quando você chegou na Fábrica de Cultura, eu acho que você teve que fazer essa articulação, conhecer as pessoas, ampliar a sua rede, você falou até disso, né? Ampliar a sua rede para que você conseguisse trazer mais cultura para dentro da fábrica. Como é que foi esse processo quando você chegou, assim? Eu acho que eu tive uma gestora muito legal, que foi a Bia Sindona, que hoje é gerente da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Eu acho que eu tive boas referências, né? Acho que isso era uma coisa que eu queria falar, assim. O Diego Silva, que também é da Fábrica de Cultura e é uma pessoa ali do território e tá lá até hoje, assim. Eu acho que, para mim, é assim... a Fábrica de Cultura tem muitos profissionais bons, outros a gente, né, questiona, mas isso como em qualquer lugar, em qualquer coletivo, em qualquer... Mas eu acho que eu tive uma gestora muito boa, assim, que já vinha de produção de eventos e tal. Eu acho que eu também já tinha um ano ali já fazendo produção cultural e tal, com saraus. Mas fui aprendendo muito ali na prática também, acho que na escuta com os próprios coletivos. Acho que tive muitas falhas, porque é isso. Cheguei com muito respeito por não ser do território, mas eu acho que teria que ser alguém do território para estar lá, né? Eu sabia que eu não era a pessoa exatamente para estar ali, então eu tinha que ter um trabalho muito melhor do que qualquer outra pessoa que estivesse ali. Então, acho que escutando os coletivos, abrindo a sala, então era uma sala muito aberta, sempre foi uma sala muito aberta. Tinha uma época lá que eu coloquei uma regra que a porta tinha que ficar aberta, depois eu coloquei uma placa escrito assim, né, entre, não precisa bater. Depois eu combinei com a recepção que não precisava me ligar lá para avisar que tinha gente subindo para falar comigo. Se eu tivesse podendo falar, eu falava, senão não. Mas no mais eu não queria que passasse por esse crivo de recepção para poder sobe, né? E a Fábrica do Capão já tem essa estrutura em que a administração fica em cima e é muito complexo isso simbolicamente, né? Sim. Então, tinha alguns combinados que eu fui aprendendo com o tempo, assim. Eu acho que hoje eu tô muito melhor do que quando eu saí de lá, né? Porque eu fui aprendendo com outros trabalhos. Mas eu acho que eu acertei muito também, assim. Mas eu acho que é isso, tem que escutar os coletivos, tem que chamar esses coletivos para trocar ideia, a galera que faz sessão de espaço. Tem que observar esse território, que nem a Dandara falou. Quem faz produção... eu conversei com disciplina até falar não pra vereadora, assim. Que queria dar carteirada lá, assim. Então, com muita gente você fala. Articulação Sim. É isso, você falar com todos os envolvidos. Com todos e todas e todos os envolvidos, Exatamente. Assim. Mas... eu acho que a articulação também vem da nossa história, assim. Eu costumo dizer que eu sou articuladora, sei lá, desde 14 anos, quando eu que tirei meu padrasto de casa. Sabe? Que violentava todo mundo. Então, eu acho que muitas pessoas que têm essa pegada com articulação, tem alguma coisa na história dela ali que ela já era desenrolada desde pequena, assim, sabe? E aí isso vai tomando forma dentro de algum espaço, e no meu foi dentro da cultura, assim, que deu muito certo. Conectar pessoas, eu amo conectar gente, sabe? E como é que você faz hoje em dia? Como é que é o seu trabalho? Em 2019 eu saí da fábrica e fui entendendo como ser independente, porque eu nunca tinha sido independente. Então, eu trabalho desde 14 anos e nunca tinha não trabalhado fixo, né? Uhum. Então, foi um desafio, assim, admiro muito. Por isso que sou uma apoiadora de coletivos e de artistas independentes, porque é muito difícil mesmo. Então, eu estou aí há 4 anos com a POVES, articuladora cultural, fazendo projetos de formação. Adoro os projetos que vocês fazem também de formação. Eu sou uma entusiasta e acho muito necessário, porque é isso, a gente precisa pôr muita coisa no mundo, mas precisam ter pessoas que estão afim e com disponibilidade para compartilhar conhecimento. Sim. Porque é isso, a gente tem um monte de artista potente e às vezes esse artista não tem um release, não consegue se organizar. E aí não quer produzir também porque não está dentro do funcionamento ali daquela artista, daquele artista, né? Então, eu venho fazendo projetos de formação. Esse do Trocas Coletivas é um projeto que é considerado de formação, mas com vivência em territórios, né? Tenho trabalhado ao longo desse tempo com artistas que eu chamo artistas que eu herdei da Fábrica de Cultura.
dessas articulações, dessas convivências. Então, atualmente, já trabalhei com outras artistas, já fiz projeto com a Thalia Abdon, com a Brione, com o Isaac, com a Loyal, já fiz com vários artistas, mas hoje eu estou fazendo parceria diretamente com a Harley, que veio aqui também. Beijo, Harley. Maravilhosa. Com a Harley, com a King Abraba, que é poeta e MC, vai lançar um álbum em breve. E com a Yana Morim, que é uma artista baiana, que reside aqui em São Paulo também, uma cantora, modelo. Ai, Ana, esse nome não me é estranho. Tá na lista? Ela vai no Cooperifa? Já foi na Cooperifa. Ela estuda na Bahia ou não? Não. Não. Mas é Já o mesmo estudou. nome, mas não é a mesma pessoa. Mas estudou na Bahia. Estudou? Será? Mas depois a gente vê. Como articuladora, eu também mandei uma super lista pra Bia de Sim. pessoas possíveis. Nossa, Pri. Pessoas potências pra serem Boa. entrevistadas. E muito Tá provavelmente a tudo Yana lá. está nessa lista Sim, também. acho que sim. Pode ter sido Uhum. isso. Então, é isso. Não lembro mais o que eu tava falando, mas... tá. Dos seus trabalhos atuais. Que eu tô fazendo agora e trabalho em apoio a essas artistas, que elas são super independentes, desenrolam, algumas eu cuido de agenda, algumas faço a parte comercial de vender shows. Tô trabalhando com a Luz Ribeiro e com a Mel Duarte num espetáculo que chama Stand-Up Poetry, Palavras para o Futuro. Nossa, Que é um espetáculo famosas. incrível, que em Adoro. breve vai ter aí em mais Sescs, né? Ufa! É um espetáculo que mistura a poesia com o stand-up, a partir da perspectiva de mulheres negras para mulheres negras. Então, nem todo mundo ri nesse espetáculo, que é muito interessante. E tô com o Lado Sul do Mapa, um projeto que foi contemplado pela 2ª edição do Múltiplas Linguagens, que é um projeto de formação que selecionou 3 jovens de Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângelo e Jardim São Luís, para fazer a vivência em territórios inspiradores. E aí esse projeto tem 3 fases, porque a gente já está na reta final. A primeira fase foi reconhecimento, que é você dar rolê aqui nesses territórios aqui da Zona Sul e reconhecer quem veio antes de você, que a gente estava falando. Quem são essas artistas? A gente foi no Clariô, conversou na Cooperifa. Nem vou falar todo mundo, foi no Desenrola. Foi em muitos lugares para trocar ideia e ouvir essas pessoas. Segunda fase a gente chamou de... a primeira fase é identidade. A segunda é reconhecimento, que é quando a gente vai para outras quebradas. E agora a gente entra na terceira fase do projeto, que é a ocupação. Que a gente vai para as instituições de cultura, que não são muito convidativas e a gente sabe os motivos, né? Então, MIS, MASP, esses lugares mais centrais, assim. Depois vai sair um documentário e um guia de quebrada desses lugares que a gente conheceu. Que massa. legal. Muito legal. Fazendo bem coisa legal. pra caramba, hein, Pri? Várias então. coisas. Mas podem me contratar ainda, A gente. mulher tá não, correndo. aí a gente Parece fala, tem- muito, Mas sempre cabe mais uma sempre coisinha. cabe né? mais. Que legal, isso. Pri, parabéns. E você, Dandara, como que estão os seus Gente. trabalhos atuais? E a gente ficou sabendo que ela tá artista agora. Já é, né? Já é artista. artista, nasceu ela. assim. Conta aí dos seus trampos. Ai, gente, eu faço Não sei muita se pode coisa, falar meu do Deus EP que céu. vai lançar depois. Então, Ou se é um o EP segredo. ainda é um... Esse EP aí tá sendo esperado pelos meus amigos há muito tempo. E agora Galera que por me nós e por acompanha. nossos ouvintes. Mas gravou? Há um tempo. Já gravou? Já tá gravado já, mas... Eu ainda não posso falar muito sobre. A gente aqui querendo... É muito artista segredinho, ela, gente. Eu não posso contar segredinho. muito. Meu Não próximo posso. trabalho. Então. Mas é que nesse momento eu tô vivendo uma transição, né? Sou da produção cultural, sou produtora cultural, mas eu quero viver da minha música, né? Eu canto, danço, sou uma multiartista, né? E tenho trabalhado para viver da minha música mesmo, né? Gosto, amo a produção, amo trampar com produção, amo trabalhar com arte e educação. E permanecerei trabalhando com isso, mas o meu foco é a minha música. É o jeito que eu me entendo nesse mundo, assim. É a minha forma de comunicar, né? E o que eu tenho feito... Você compõe? Componho. Ai, que Componho legal. as minhas músicas. Inclusive, faço show já. Tenho uma... Tô com a agenda livre, inclusive, me chamem Ó. pra cantar. Tô aberta pra muitos jobs, galera. Depende do que vocês querem. Depende tem um catálogo de dandaras disponíveis. Aí você escolhe qual dandara você vai querer. Mas nesse momento eu faço parte de um grupo de cultura popular, que é o Flores do Mulungu, que a gente ensaia no Teatro Popular Solano Trindade, né? E nesse grupo eu sou cantora, então nesse grupo eu canto. Faço parte da produtora Nova Guarda, que é uma produtora musical e audiovisual, que eu sou artista. Lá eu sou artista e também sou produtora cultural. Inclusive, a gente passou um que vai ser realizado muito em breve, se Deus quiser.
que eu escrevi também, sozinha ali na labuta, chorando horrores, madrugando. Faço parte da banca, né? Dou aula de canto também. Sim. Dou aula de canto na banca, no projeto No Corre. Então, esses são um pouco dos meus coisas aí. Tô mais nessa parte da arte e educação nesse momento. E focada em viver da minha música. Muito bom. Que legal. Cantando Viverá, e viverá. cantantes por aí. Isso aí. Que legal. E uma última pergunta, que estamos acabando, infelizmente. Mas se vocês vivem hoje de produção cultural, essa é a principal renda de vocês? Sim, atualmente sim. Mas tive muitos... Do ano passado pra cá também, acho que é uma coisa que eu não comentei com vocês, mas eu tive alguns atravessamentos de saúde mental, assim. Que eu acho que é uma coisa que a gente também precisa falar mais, né? Nossa, Sobre. sim. Então, pra quem é independente, é difícil você passar por alguns atravessamentos mensais. Mas Era são mensais mesmo. Cada mês é um, né? Cada mês Falando é em um. financeiro, Vem. cada mês vai ser um mesmo. Choremos. E aí, pra quem é independente, é difícil você passar por questões de saúde, no geral, assim, porque você tem que fazer um corre diário pra poder se manter e pagar o seu aluguel e pagar suas coisas e poder se manter e poder comprar um tênis, né? Tipo, não ficar só no básico, assim. E aí também a gente tá se recuperando. Eu acho que é bom lembrar que a gente ainda tá se recuperando de uma pandemia. Sim. As coisas voltaram a milhão e a gente não conseguiu nem digerir o que foi esse processo direito. E o quanto a gente ainda tá financeiramente de projetos sofrendo o impacto do que foram esses quase 3 anos, assim, né? Então, há 4 anos eu tenho sobrevivido de projetos, mas semana passada eu tive que recalcular algumas rotas, né? Na verdade, há alguns meses eu já venho refletindo sobre isso, recalcular algumas rotas, e aí eu comecei um trabalho fixo no instituto, que chama Instituto Água Cós, e aí eu comecei lá como analista de projetos, das 9 às 6. Que não é o ideal, não é o que a gente gostaria como pessoa independente, porque a gente tem os nossos sonhos, nossos projetos. Mas eu acho que em alguns momentos a gente tem que recalcular a rota. Eu aprendi esse termo com a Érica Malunguinho, quando ela parou, não ia se candidatar de novo a deputada federal. Ela usou muito esse termo e me inspirou muito a pensar sobre como recalcular rotas. E não falar que você abandonou a vida independente, nem nada. Eu vou continuar com os trabalhos da POVES, todas as artistas já sabem, os projetos vão continuar rolando, os editais vão continuar. Mas eu tô nesse trabalho agora porque eu preciso dar conta de outras coisas na vida, inclusive de investir nesse projeto independente. Com certeza. Então, em alguns momentos, talvez a gente tenha que ver outras possibilidades, assim, dentro da produção cultural, assim. Com certeza. E tem que estar bem com isso também, Pri, porque acontece. Eu tenho a Pauta Periférica, que é a produtora que faz tudo isso, desde 2016, logo depois que a gente se conheceu. E só esse ano eu tô conseguindo, assim, viver de alguma maneira dos projetos dela. Então, demorou. Durante esse tempo, eu recalculei a rota muitas vezes. Entendeu? Fui para lugares que me deram muito conhecimento e outros que me tiraram energia total. E faz parte. E assim, tudo serviu para que eu hoje me construísse e hoje me entendesse como uma empreendedora da comunicação também, que é uma coisa nova para mim, né? Empreender na comunicação é uma coisa difícil pra caramba. Então, faz parte da vida e faz parte dos processos e será muito, muito bem aproveitado, com certeza, por vocês. E é bom a gente falar sobre isso, assim, porque eu acho que muitas pessoas entram, acho que até pior essa questão da saúde mental, porque você fala, meu, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter que ir pro CLT para sempre? Não, eu vejo esse trabalho como uma passagem, assim, para eu contribuir com os projetos lá, mas também trazer muito conhecimento para cá, sabe? Com certeza. Então, a E gente precisa habilizar falar também. mais sobre isso, assim, também, porque a gente entra em muito sofrimento, assim. Sim, sim. E aí, recalcular a rota, eu acho esse termo... Obrigada, Érica Malunguinho, Com por esse certeza. termo. Com certeza. Alivia. Legal. E você, Dandara, hoje você vive de produção cultural, vive da sua arte? Eu vivo da minha arte, mas dos diversos tipos da minha arte, né? Então, como eu disse, eu tenho trabalhos de canto, onde eu sou cantora. Sou arte educadora também, e a arte educação é o que tem me dado base, né? Para fomentar o meu corre artístico, né? Para conseguir financiar, porque é isso. Eu compreendi, quando eu decidi que eu ia fazer produção cultural, eu já entendia, eu sempre quis ser cantora, eu sempre quis viver da minha música. Mas eu compreendi que para viver da minha música, eu teria que investir. E por enquanto eu ainda não consegui um investidor. Então quem está investindo na minha carreira sou eu mesma. E por eu ter outros saberes, é a partir desses outros saberes que eu consigo
fomentar a minha música, consigo pagar uma sessão de fotos, né? Consigo comprar um figurino, consigo pagar uma stylist para um show. Então, é isso, eu também sou uma empreendedora, né? Nós artistas também, produtores também somos empreendedores, né? Querendo ou não, não gosto de usar esse termo, mas nós somos o produto, eu sou o produto, né? Então, eu preciso fomentar esse produto que é a Dandara, essa marca que é a Dandara, né? Dentro desse meio. Então, eu dou as aulas de canto, né? Também tô no Colégio Equipe com o Giel, a gente participa de um curso temático que fala sobre a cidade de São Paulo, né? A construção da cidade de São Paulo na visão do central e na visão da periferia. A gente traz a visão da periferia, a construção, né? Como a periferia foi pensada, né? E como o centro foi pensado, a escola o Equipe se localiza ali em Higienópolis, que é um bairro judeu. Então a gente tem diversos diálogos assim complexos, né? Junto com o professor Antônio, que é um professor de geografia muito potente, que tem me ensinado muito. Então, tenho bebido dessas fontes dentro da arte e educação e acredito que tudo isso vira meu som, sabe? Tudo isso vai virando as minhas canções. Tenho bebido dessas fontes para construir a artista que sou, porque eu acredito que a minha arte ela é afrofuturística, sabe? Eu bebo do que é ancestral para construir o meu hoje, né? E aí é isso, assim. Então eu vivo da produção cultural porque a produção é diversa, ela tá em diversos segmentos, né? Ela não é estática, não é uma coisa só, ela é muitas coisas. Então eu acredito que eu vivo da produção cultural, eu vivo da minha arte, graças a Oxalá, graças a Exu e graças à minha mãe, porque eu tenho que deixar isso aqui muito, muito nítido, entendeu? Que se eu tô aqui hoje, se eu posso viver da minha arte, é porque a minha mãe batalhou muito pra isso, lutou muito e deixou de fazer muitas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje. Meu pai também, que não é mais vivo, né? Já faz 6 anos que ele faleceu. Mas eu sei que eu realmente sou a continuação de um sonho, assim, que foi sonhado. Meu pai sonhou com isso, assim, e de certa forma me energizou. Mesmo não sendo presente na minha vida, ele me energizou para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, eu sou o sonho dos meus ancestrais e é isso. Ai, que lindo. Palmas pra Me arrepiei. Só corte brabo. Ela entregou tudo. Eu ia chorar. Eu segurei pra não chorar. Nossa, eu tô pensando aqui, Pri, que a gente é de outra geração, né? Com 20 e poucos anos, o que você tava fazendo com 20 e poucos anos? Pode falar aqui? 20 e poucos anos eu tava trabalhando muito ainda. Mas não que agora eu não trabalhe, né? Mas acho que eu trabalhava em comércio ainda. Era com isso. 22. Acho que eu trabalhei muitos anos em comércio. Então, assim, não que eu não trabalhe muito hoje, mas trabalhar no comércio é babado, né? E eu não tenho carteira de trabalho, viu, galera? Sempre, com 18 anos, a primeira coisa que fiz foi abrir o meu MEI de artista mesmo. Gente, ouvindo a Dandara e sabendo da história da Bia, isso me dá um calorzinho no peito. Fala, gente, elas podem hoje escolher. Porque eu, com 22 anos, provavelmente estava trabalhando em telemarketing. Que eu não desejo isso pra ninguém. São ciclos, mas né? Isso. É assim, eu não tinha a visão pra fora do CLT. Não existia essa possibilidade. Ou eu tava trabalhando em shopping, por aí, assim. Eu trabalho desde os 11 anos, né? Então, eu tava trabalhando em alguma coisa que não era aquilo que eu queria fazer. Mas eu nem sabia, na verdade, acho que o que eu queria fazer com 22 anos, igual vocês. Isso é muito doido. E a coisa da cultura também, que eu lembro que quando eu era nova, eu queria ser estilista. Mas, e aí uma vez minha mãe era muito, a gente passava muita necessidade, minha mãe aprendeu a pedir, né? Então ela pedia comida, pedia tudo. E aí uma vez ela foi numa loja lá da Cavaleira e falou, pelo amor de Deus, é o sonho da minha filha, ela quer ver um desfile e tal. Eu fui no desfile e saí arrasada, assim. Achei o clima horrível. Sério? Horrível. E aí eu descobri, depois de mais velha, que eu nunca quis ser estilista, eu queria costurar. Então, se eu tivesse tido uma oportunidade cultural, uma fábrica de cultura, alguma coisa assim, talvez eu estaria fazendo, sei lá, figurino para teatro. E hoje eu tenho uma máquina, eu costuro. Mas eu nunca quis ser estilista. É que eu achava que pra costurar ou pra desenhar roupa, você tinha que ser estilista. E aí eu sempre quis só costurar. Eu gosto de ser costureira, eu não gosto de ser estilista, sabe? É o que a Dandara falou, Muito né? louco Sobre isso. a cultura tornar nossos sonhos possíveis. E gente, isso é lindo. Você agradecer, assim, seus pais. E eu senti muito isso. Que não só nossos pais, mas principalmente os nossos nossos pais. ancestrais mais presentes são os nossos pais e os nossos avós. Exatamente. Mas as pessoas todas, até a Gi mesmo, são pessoas que impulsionam a gente e colocam a gente num lugar. É que vai comparar com o pai, vai comparar com a mãe, né? Aí coloca até assim. Não só a nossa Pai, a mãe família. até gente.
A A parte Gisele da tornou um negócio fofo, um negócio engraçado, olha. Desculpa, Bia. Eu sabia que esse Mas é podcast ia isso, ser essa questão Não, foi lindo. ancestral. É muito legal estar aqui, podendo ter os nossos sonhos possíveis, fazer realmente o que a gente gosta, né? Sim. E é isso, gente. Estamos Ai, acabando, ai, infelizmente, esse papo infelizmente. delicioso. Foi muito bom. Vocês gostaram? Ah, eu adorei. Gostamos. Eu queria agradecer de verdade a vocês. Ao espaço também, né? Dois neguinhos, você é louco. Muito bom estar aqui de novo nesse espaço. Gratidão, gratidão, Miller. Gratidão, meninas, vocês são maravilhosas. Muito, muito obrigado por me permitirem estar nesse lugar, Pri. linda. Máximo respeito, você sabe, né? É louco, parceiro. Muito amor por você, muita admiração. Espero que a gente se trombe em breve. Vamos que o nosso ganhar esse projeto edital aí que passe. eu quero que a gente vá pra BH, por Ai, cê é louco, favor. vamos, Com certeza vai passar. Ó, vamos causar sim. muito lá. E é isso, só desejar muita axé mesmo. Agradecer aí. a gente que Gratidão demais, agradece, cê é louco. gente. A gente que agradece. Episódio lindo, pelo amor de Deus. O Mandando Notícias ganhou tanto com vocês aqui hoje. Ah, A gente chegou na hora dos arrobas, que a gente pede pra vocês passarem os arrobas das redes sociais de vocês e aonde as pessoas encontram os trampos de vocês, né? Pra contatar, enfim. Pode ir, Pri. O meu é @pri underline mastro. E da articuladora que eu tenho, que é POVES com E, Articuladora Cultural. É lá que encontra mesmo meus contatos, tem portfólio lá. Tô disponível para trabalho, ainda que tenha esse fixo aí, mas tudo é calculável. manda jobs, manda jobs. Manda jobs e a gente tá por aí também. Entendeu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Imagina. Parabéns por esse trabalho. Eu tenho assistido alguns dos episódios e tem sido muito interessante. Às vezes eu limpo a casa lá, ouvindo os episódios e contribui muito pra nossa vivência, assim. Obrigada mesmo. Que bom. De legal, tirar, a a gente gente agradece. falou disso, né? Você tem essa figura artista, eu também tenho, mas é mais muito íntima, assim, né, a minha arte. Mas raramente o produtor tá na frente da câmera, né? A gente sempre tá no backstage, escrevendo projetos, sempre fazendo as coisas acontecerem. Então, até o primeiro podcast que eu participo, super queria um convite assim. Então, obrigada por poder falar, né? Sim. Sobre como acontecem as coisas. Então, muito obrigada e parabéns pelo projeto. Obrigada, É Pri. isso, por obrigada, estar aqui, Pri. O meu é @Dandes, Dandesoul. E @Nova Guarda Rec, que é o da minha produtora, né? A produtora que eu faço parte. Aquele salve pro Deca, pro Chop, né? Que são as pessoas que fundaram Nova Guarda e que me abraçaram aí. Então, é isso. Na Nova Guarda, se você entrar no Nova, você encontra a Dandesoul. Porque eu sei que é difícil escrever o Dandesoul. Enfim. Vamos ter que pensar aí E nesse é isso, arroba. Tem que ser um arroba mais... E me sigam lá no Spotify também, Ah, Dandara. Coloquem Dandara Ciclos que aparece, entendeu? Recentemente participei de um som com o Jonas Rosa também, que ele lançou o álbum dele, Tudo Preto. Ele Nome- veio aqui, né, também. O nome do som é Vício. É eu, ele e o Jovem Blues. Então, ouçam Vício. Logo mais, vou deixar aqui um spoiler. Talvez já vai ter lançado, né? Quando esse episódio sair. Mas logo mais tem lançamento com a Brione. Ó. Isso é spoiler. Olha Se preparem, vai vir muito, muito maravilhoso. Vem aí, vem aí. E é Muito isso. bom. Gratidão, meninas. Muita axé. Obrigada, Gratidão, gente. gente. E o meu, gialexandre.oficial. @bis.m_ e @manda notícias. Segue a gente lá. Isso aí, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. Até, gente. Tchau. Beijo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.